Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Peço desculpas por essa inconveniência de minha fala estar sendo gravada e provavelmente mal gravada, porque eu me, me viro mal com a tecnologia, mas vou tentar de alguma forma ser clara, tentar não tossir, mas enfim, é um prazer estar aqui mesmo à distância e não faltarão oportunidades para eu estar aí pessoalmente em outros eventos. Bem, então o tema do que eu vou falar agora, que está ligado a esse evento em diálogo literatura e história, é literatura e ditadura, a literatura contemporânea escrevendo a história. Na verdade, até com um aspecto de reescrita da história, né? Porque já que a gente vai falar de ditadura, e a ditadura que eu me refiro é a ditadura civil-militar que teve lugar no país, que começou em 1964, já que o nosso país tem uma história de outras ditaduras, outros períodos ditatoriais, é preciso marcar que é deste que eu estou falando, né? Que é desta ditadura. Então, é uma reescrita, num certo sentido, porque esse final da ditadura civil-militar de 64 já teve a sua data histórica, o seu final histórico marcado, né, para uns um sinal não incontestável, não um final não incontestável, mas com 1985. Então chama a atenção o número de publicações nos últimos 10 anos, enfocando este período da nossa história, este período tenebroso da nossa história da ditadura. Chama atenção porque já fazem tantos anos, né, do final, né, do pretenso final dessa ditadura. Então chama atenção, como eu estou dizendo, reitero, né, o número de publicações nos últimos 10 anos de uma safra expressiva de romances que versam sobre a ditadura civil-militar de 64, revisitando ficcionalmente este período. Obras como K, Relato de uma Bosta, de 2011, e Júlia, nos Campos Conflagrados do Senhor, de Bernardo Kuginski, Mulheres que Mordem, de Beatriz Leal, A Resistência, de Julian Fuchs, Volto Semana que Vem, de Maria Pila, Cabo de Guerra, de Ivone Benedetti, Rio, Paris, Rio, de Luciana Hidalgo, Outros Cantos, de Maria Valéria Rezende, A Noite da Espera e Pontos de Fuga, volumes da trilogia Em Curso, de Milton Atum, O Indizível Sentido do Amor, de Rosângela Vieira Rocha, e Depois de Tudo Tem uma Vírgula, de Elizabeth Cardoso, entre outros, né? A excepcional trilogia Infernal, de Micheline Verunsky, e O Corpo Interminável, de Cláudia Lage, narrativa sobre a qual eu vou me deter um pouco mais na minha fala de hoje. Então, todas essas narrativas têm como centro as atrocidades cometidas pelo aparelho repressor e as implicações para a vida dos atingidos, direta e indiretamente, pela violência do período ditatorial. Quando termina a escrita de um trauma? Quantos anos ou décadas são necessários para que um fato traumático se incorpore à memória social sem machucar nem se banalizar? Essas perguntas são feitas pela psicanalista Maria Rita Kell na introdução do livro
Você Vai Voltar para Mim, de Bernardo Kuczynski, livro que reúne contos que trazem à cena perseguidos e torturados pela ditadura. Lembra ainda a psicanalista, desta feita num texto que escreveu para o livro O que Resta da Ditadura, a exceção brasileira, que os relatos sobre torturas e desaparecimentos não são expressão de um trauma apenas individual de ex-presos políticos ou de seus familiares, mas se trata de um trauma social, de um trauma historicamente localizado. Né? Na apresentação aos contos do livro, o escritor Bernardo Kuczynski afirma que a ficção se emparelha ao discurso documental da história, reiterando a importância conferida ao literário. Nos diz Kuczynski, aos leitores mais jovens, não familiarizados com aqueles tempos, acredito que estas narrativas de cunho literário permitirão sentir um pouco a atmosfera de então, com nuances e complexidades que a simples história factual não conseguiria captar. Então, esse suplemento que é dado pela literatura ao discurso da história é que é relevado tanto pela Maria Rita Kell como pelo Kuczynski, né, nas suas obras. O escritor argentino Ricardo Piglia, num pequeno texto de 2001, propõe uma continuação das 5 propostas elaboradas por Ítalo Calvino para a literatura do novo milênio que se iniciava. Como 6ª proposta, escrita, como diz Piglia, a partir da margem, né, preconiza a distância e o deslocamento como estratégias preferenciais da literatura do futuro. Lembrando que o Calvino, embora o livro do Calvino chame 6 propostas para o próximo milênio, as 6 são 5, né, porque ele deixou inconclusa a 6ª proposta, que o Piglia, então, resolve reescrever, né, com essa perspectiva não de um autor europeu, mas de um escritor latino-americano, né, a partir da margem. Né? Como 6ª proposta escrita, então, a partir da margem, o Piglia nos propõe a distância e o deslocamento. O fato de escrever de uma posição periférica constituiria uma vantagem para o escritor que procura narrar, como diz Piglia, o ponto cego da experiência e os limites do horror, né? Destacando o teórico argentino o seu lugar de enunciação, isto é, mais uma vez, reitere-se, aquele do escritor latino-americano. Como exemplo, o Piglia parte do texto do Primo Levi, né? O que é isto, um homem, né? O texto, vamos dizer assim, fundador da literatura de testemunho, né? Sobre o Holocausto. Mas o Piglia, ele vai dar o exemplo do texto do Primo Levi, mas ele vai recorrer em seguida a texto do argentino Rodolfo Walsh, Carta a Meus Amigos, e explica como o autor, o Rodolfo Walsh, né, o Ricardo Piglia explica como ele conseguiu narrar o indizível. No caso, a morte da filha. O Rodolfo Walsh narra a morte da própria filha, que foi morta pela repressão argentina, né? Pela ditadura argentina, portanto. Então, o que o Ricardo Piglia vai dizer sobre esse texto do Walsh? Que o Walsh vai narrar pela intromissão de personagens intermediários que tomam a palavra, uma vez que essa se torna demasiadamente dolorosa para o narrador principal. Esse deslocamento narrativo é, então, essencial para o testemunho do trauma,
tarefa sempre sofrida. Trata-se de um deslocamento estratégico, vai dizer o Piglia, e eu cito, um pequeníssimo movimento para conseguir que alguém por ele possa dizer o que ele quer dizer. Ao tomar a palavra, essas novas vozes teriam a importância de assumir um peso discursivo que de outra forma seria insuportável. Essa estratégia de deslocamento interno à narrativa, uma oscilação complexa de vozes, pode servir como ferramenta conceitual para a leitura de numerosos romances brasileiros contemporâneos sobre os anos de chumbo da ditadura militar. O primeiro deslocamento é temporal, uma vez que a nova geração de romances se volta sobre acontecimentos da ditadura a partir de uma distância de várias décadas e várias centenas de abordagens artísticas dos mesmos acontecimentos, como uma tentativa válida de elaboração do trauma, né, causado pela ditadura. Perceptível nos textos mais recentes sobre a ditadura, o deslocamento narrativo descrito por Piglia, a troca de voz nos momentos mais traumáticos do relato, é uma estratégia que se observa em autores tão diferentes, com dicções tão diferentes, como Julian Fuchs, como Paloma Vidal, Bernardo Kuczynski, Godofredo de Oliveira Neto, Tatiana Salem Levi, Adriana Lisboa, e também em outros romances latino-americanos que também falam dessas ditaduras que atingiram o Cone Sul, né? Como os argentinos Alain Paus, Martín Corrán e tantos outros. Tais textos investem igualmente em um segundo procedimento narrativo de deslocamento, que seria a fragmentação, a intercalação de acontecimentos dramáticos determinantes em meio a outras cenas com significativas oscilações temporais e espaciais. Trata-se de uma opção ficcional que se assemelha à recolha memorial de restos de um vivido traumático, violento, e cuja rememoração é sempre dolorosa e fragmentária. Então, essa rememoração por restos, né? Essa recolha de restos, né, que é muito presente nos autores contemporâneos. Para muitos autores, uma grande parte desse vivido da ficção é vestida diretamente de experiências pessoais, de experiências de seus pais ou de membros de suas famílias que foram vítimas diretas da ditadura. Mas muitas vezes não. Esses restos são os restos traumáticos deixados pelo evento ditatorial nas gerações futuras, né? Que mesmo não tendo vivido diretamente ou não tendo parentes ou conhecidos que viveram o impacto direto da violência ditatorial, mesmo assim continuam traumaticamente esses impactos, ele continua aos restos, aos fragmentos, como é próprio da estrutura do trauma, né? Que nunca tem uma linguagem completa, né? Ela nunca faz uma linguagem costurada, né? Ela não se expressa pela linguagem, se expressasse não seria o trauma, né? Então, este resto que esses romances contemporâneos vêm narrando. O que resta da ditadura? Pergunta presente no título da coletânea de ensaios sobre o período ditatorial no Brasil,
coletânea organizada por Vladimir Safat e Edson Telles, né? O título da coletânea, que vai retomar, por sua vez, o título do livro Que Resta de Auschwitz, do filósofo italiano Giorgio Agamben, né? Que vai entender o testemunho como um hiato, né? Como uma falta, né? Ele vai discorrer justamente sobre o testemunho dos sobreviventes de Auschwitz, né? Mas para o filósofo italiano, esse testemunho é entendido como um hiato, como um intervalo. Falar sobre o testemunho, nos diz Agamben, né, é falar sobre isso que falta, né? Escutar paradoxalmente uma não fala, já que a testemunha confiável, a testemunha fidedigna, ela não pode testemunhar, né? Uma vez que ela é a testemunha que levou ao extremo a experiência do campo de concentração e foi morta nele, né? Nos fornos, né? Esse conceito de resto, né, de Auschwitz, né? As testemunhas são restos, não são nem os mortos, nem os sobreviventes, mas o que resta entre eles, entre os mortos, né, e os sobreviventes. Esta ideia que acompanha o texto do Agamben pode ser aproximada ao deslocamento proposto por Piglia, né? Pode ser entendido com a passagem de voz para um terceiro, afetado pelo evento traumático, mas não necessário e diretamente atingida por ele. Enfim, um sobrevivente que testemunha, que, como instância narrativa, procede à recolha dos restos. Um recorte que se pode fazer na extensa lista de romances que direta ou indiretamente tematizam a ditadura é aquele da escrita de autoria feminina, né? Muitos desses relatos têm um caráter testemunhal, escrito por mulheres que se engajaram na resistência à ditadura, que foram presas e torturadas. Outros mais contemporâneos são escritos de herdeiras da ditadura, né? São escritas de herdeiras da ditadura. A lista é extensa, né, destes romances de autoria feminina, né, romances sobre a ditadura de autoria feminina. Eu não fiz uma contagem, mas eu chego a dizer que eles têm um número bastante expressivo, talvez seja mais de 50% dos romances escritos por mulheres, né? A lista é extensa: Tropical Sol da Liberdade, Canteiros de Saturno, de Ana Maria Machado, mais antigo, né? Mas Volto Semana que Vem, de Maria Pila, Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, de Márcia Tiburi, Mulheres que Mordem, de Beatriz Leal, Outros Cantos, de Maria Valéria Rezende, e O Corpo Interminável, surpreendente romance de Cláudia Lage, sobre o qual me deterei um pouco mais. Mas também, Depois de Tudo Tem uma Vírgula, de Elizabeth Cardoso, a excepcional trilogia Infernal, de Micheline Verunsky, No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, de Anita Deac, e uma porção de outros. Faço referência, para começo da minha fala sobre o romance da Cláudia Lage, ao belo texto de Roberto Vecchi e Alésia de Eugênio, A Dupla Cicatriz, a Ditadura Brasileira e a Vocalização Feminina da Memória Traumática, de Ana Maria Machado, né? Então, A Dupla Cicatriz, né? Os dois pesquisadores, tanto o Roberto Vecchi como a Alésia de Eugênio, autores deste ensaio, eles vão se voltar para os romances de Ana Maria Machado, né? Mas eles vão falar que a dupla cicatriz a que eles estão se referindo no título
diz respeito à cicatriz que marca a sociedade brasileira violentada pela ditadura, mas também aquela outra cicatriz, a das vozes femininas, na sua urgência de inscrever-se e tornar-se audíveis, na sua especificidade em relatos sobre o período tão sombrio de nossa história. Né? Então, nos dizem os pesquisadores, a dimensão de gênero age possibilitando a constituição e a defesa de uma memória feminina sobre um tempo traumático, uma leitura alternativa da história, uma outra escrita e restituição do que foi a época ainda presente da ditadura militar. Weck e de Eugênio referem-se à época da ditadura como presente, como uma cicatriz de uma ferida ainda aberta e que faz da produção literária contemporânea sobre o período ser vazada numa poética de restituição, moldada pela resistência e denúncia. Né? E essas duas palavras seriam importantes de serem guardadas, resistência e denúncia. Assim, a presença traumática da ditadura, da temática da ditadura, como uma vertente importante da literatura brasileira contemporânea, diz muito da permanência entre nós de práticas autoritárias e de situações de exclusão social e de violência social e de violência de gênero. Estes, então, os primeiros recortes propostos, o recorte de gênero nos dois sentidos, o de gênero literário, escritas ficcionais sobre a ditadura, e de gênero feminino, de uma certa anacronia ao tratar da temática da ditadura, depois de tantos anos terminada a ditadura, portanto, tratando de romances escritos por mulheres, e nem sempre com uma abordagem estritamente testemunhal, mas nessa pegada meio anacrônica, no sentido de que é uma produção testemunhal elaborada por mulheres herdeiras da ditadura, e herdeiras no sentido a ela dada ao termo dada por Derrida. Né? Derrida vai nos dizer que o herdeiro nunca é escolhido. Né? Você receber uma herança não é uma escolha do sujeito que herda, mas é uma imposição, como a gente vai ver mais adiante. Então, o Derrida vai dizer que os herdeiros são sempre enlutados. A herança, como pós-memória, é sempre um peso. Não significa, como eu acabei de falar para o Derrida, e para nós aqui no caso, uma escolha do herdeiro, mas uma responsabilidade frente ao presente, frente ao futuro, frente ao presente e frente às gerações futuras. Todo herdeiro, diz Derrida, é por natureza enlutado, portador de uma herança a qual ele não escolhe, mas que cabe a ele, herdeiro, por ela ser afetado, deixar-se afetar por essa herança, né? E sobre o qual tem uma dupla responsabilidade ética. Então, uma poética restitutiva do passado, né? Do passado histórico, o passado da história, inclusive, e uma responsabilidade com as gerações futuras. Né? Não só para que esse passado não se repita, mas que elas também sintam herdeiras no seu presente deste passado. Né? Essas questões de gênero, elas podem parecer secundárias, né? Quando se trata de um grande problema como a tortura e como a ditadura, o autoritarismo da ditadura, mas elas não são, né? A gente lembra desse conceito, então, de pós-memória, elaborado por Marianne Hirsch, né, em mais de um texto, mas ela estudando a memória
de descendentes de sobreviventes do Holocausto, argumenta que o testemunho está fundamentalmente marcado pelo gênero, né? E que as figuras marcadas pela violência do trauma medeiam a transmissão da memória traumática e que a opressão relacionada ao gênero evidencia sua terrível violência em situações nas quais parece se manter evasivamente em segundo plano, né? O gênero, então, pode desempenhar uma série de funções em relação à memória, que incluem as imagens mobilizadas nas narrativas, o grau de insuportabilidade de determinadas formas de crueldade, os modos de transmissão familiar de histórias e terrores, a seleção das memórias suprimidas ou legadas às futuras gerações, entre outras coisas. No Brasil, as mulheres que se opunham ao regime militar, e aí eu estou falando da história, né, eram submetidas a formas cruéis de violência, as formas específicas de violência, violência machista, de violência misógina, né, que se somavam à feroz repressão direcionada às vítimas em geral. Né? Misoginia, diga-se de passagem, e segundo o testemunho das próprias militantes mulheres presentes nos grupos de resistência à ditadura. Né? E misoginia presente até nesses grupos de resistência, né? A que as mulheres também eram submetidas pelos seus companheiros de luta armada. Né? Veja-se emblematicamente a respeito disso documentários como Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat, ou Torre das Donzelas, de Suzana Lira. Né? Bem, vou pular uma parte porque não dá tempo, né, de falar de tudo. E agora eu chamo a cena da minha fala, à guisa de introdução ao texto de Cláudia Lage, uma notícia que apareceu num jornal em 22 de junho de 2020, em que a jornalista Eliane Brum vai publicar uma impactante matéria no El País com o título Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês. Relata a jornalista como 3 mulheres da etnia Yanomami foram levadas com seus bebês para hospitais em Boa Vista, com suspeitas de estarem com pneumonia. Lá, as crianças dessas mulheres, os filhos dessas mulheres, contraíram Covid, né? E morreram. E então seus pequenos corpos desapareceram, possivelmente enterrados nos cemitérios da cidade. As mães reclamam os corpos de seus filhos para eles darem as honras fúnebres próprias à sua cultura. Diz um depoimento de uma das indígenas: sofri para ter essa criança e estou sofrendo. Meu povo está sofrendo. Preciso levar o corpo do meu filho para a aldeia. Não posso voltar sem o corpo do meu filho. A jornalista comenta: eu escuto a mensagem antes da tradução. Não entendo as palavras, mas compreendo o horror, a linguagem universal daquela que está sendo arrancada do mundo dos humanos. Explica então a jornalista que os Yanomami nunca enterram corpos dos seus mortos, mas os cremam, e há um longo ritual para que o morto possa morrer para si e para a comunidade. Um ritual que pode durar meses, até anos, né? O morto, então, será lembrado em seus feitos, em suas desavenças, em todas as marcas importantes de sua trajetória. Será lembrado para então poder ser esquecido.
suas marcas serem apagadas e a comunidade poder seguir adiante, né? A jornalista reporta-se à entrevista ao jornal dada por Bruce Albert, em que o antropólogo francês compara o enterro compulsório e biosseguro dos Yanomami, vitimados pela Covid-19, ele vai comparar com o desaparecimento dos corpos das vítimas dos torturados na ditadura civil-militar de 64. Diz esse antropólogo, roubar os mortos alheios e negar o seu luto sempre foi estágio supremo da barbárie, no desprezo e na negação do outro étnico e ou político. Bem, Derrida também vai trazer no seu texto uma segunda cena, né, que eu também me reporto, que é a cena em que Antígona chora a ausência do corpo do pai, né? Lembrando que Édipo foi enterrado duplamente como estrangeiro. Ele foi enterrado no exílio, ele estava no exílio em Colonna, né? E pediu para ser enterrado numa tumba que ninguém conhecesse o seu lugar, pediu ao a pessoa que o hospedava, né? Então, as filhas, né, Antígona, inconformada com o segredo sobre a localização da tumba de seu pai Édipo, lamenta amargamente, né? Jacques Derrida vai reportar-se a essa tragédia de Sófocles, em que se encena o duplo exílio do Édipo, né, morto longe da terra natal e enterrado em solo estrangeiro e em lugar desconhecido, e diz que Antígona, assim como sua irmã Ismênia, são condenadas a um luto infindo, sem remissão possível, né? Derrida vai falar sem sursis, né? Vai se reportar ao direito, né? Ao direito negado de conhecer o destino final do corpo do pai, para que a eles pudessem ser prestadas as honras fúnebres, né? Que como filhas eles tinham o direito e o dever de fazer, né? Derrida vai dizer que essa experiência de Antígona, né, que vai chorar menos a morte do pai e mais a impossibilidade de concluir o luto, né, de encorpá-lo, né, é como ele diz, né, diz o Derrida, Antígona suporta e nomeia essa coisa terrível, estar privada da tumba de seu pai, né? Privada de saber quanto à última morada do pai, né? Pior, privada pelo próprio pai, né? Já que foi um desejo de Édipo, né? É como se ele quisesse partir sem mesmo deixar um endereço para o luto daquelas que o amam. É como se ele quisesse agravar infinitamente o luto, encorpá-lo, mesmo com o luto que elas não podem mais fazer. Estou citando Derrida. Ele vai privá-las de seu luto, obrigando-as assim a fazer o seu luto do luto. Conhecemos uma forma mais envenenada de dom, né? Édipo não dá nem mesmo tempo do luto. Ele o recusa às filhas, né? Mas por isso mesmo ele dá um luto, um sursis sem limite, uma espécie de tempo infinito. Veja-se que Derrida move-se no campo semântico da história e do direito, né? Ou antes no campo mais amplo da justiça. Lembre-se que o termo sursis, empregado por Derrida, é de origem francesa, né? Deriva de surseoir, que quer dizer adiar, dilatar,
prorrogar, né? No sentido jurídico, porém, vai extinguir propriamente a sobreestada ou a suspensão da feitura de um ato ou de uma aplicação de uma sanção, como vai dizer o jurista Silva, né, sobre o termo sursis. A ausência do corpo de Édipo, segundo Derrida, né, é para as Sírias o mesmo que a oferta de um estado de suspensão sem limite. Né? Eu estou insistindo nessas imagens. A condenação de um luto infindável, a um luto encorpado, no luto impossível pela ausência do corpo, né? Espessado na dilatação imensurável de um tempo de sofrimento e espera, o luto do luto, o luto infindável. Essas considerações iniciais servem de preâmbulo para uma breve abordagem que eu gostaria de falar do livro de Cláudia Lage, O Corpo Interminável, né? Justamente apontando para esse lugar, né? Deste corpo, né? Que pela ausência termina, pela impossibilidade do luto, desde o título, já está apontando para esse estranho corpo que, ausente embora, desaparecido embora, interminavelmente perdura, né? Porque as ditaduras do Cone Sul trouxeram esta aporia, né, dessa imagem do desaparecido político. Né? O que é um desaparecido político? Aquele que você sabe que morreu, mas cuja morte não pode ser atestada, porque você não tem a presença do corpo que ateste a morte. Você tem o lugar da ausência. Então, o romance se constrói com a intercalação de cenas enunciativas em que se cruzam diferentes vozes com o foco narrativo que se desdobra em uma pluralidade de eus e tus, né? Muitas vozes embaralhadas, perfazendo um mosaico de relatos interrompidos, fragmentados, entrelaçados com finais em aberto. Histórias, sobretudo, de mulheres, de mães e de seus corpos, né? Tecido que o leitor vai desfiar aos poucos para apoderar-se de uma meada principal que narra as angústias de um homem, Daniel, em busca de traços que possam reconstituir o corpo da mãe, militante política, cujo desaparecimento traumaticamente marca a trajetória desse homem, desse personagem. A voz desse filho, em meio a tantas outras, acaba por ser a voz prevalente, a voz de um filho que busca suas origens e o vestígio que reconstitua um corpo materno. Muitos teóricos contemporâneos de várias áreas do conhecimento debruçam sobre eventos traumáticos que marcaram a história, indagando sobre as suas possibilidades de representação. A psicanalista Maria Ritaquel, por exemplo, ao falar de depoimentos de vítimas de tortura e de familiares desaparecidos políticos durante a ditadura de 64, insiste em que o trauma não pode ser visto apenas na sua dimensão individual ou familiar, mas há que ser tratado como uma ferida aberta numa comunidade, cujo recalque amplia na sociedade a repetição de atrocidades e de discriminação muitos anos depois de findo o evento traumático. Né? Tal repetição própria à estrutura do trauma configura-se como naturalização da violência como grande sintoma social no Brasil. Né? Então, voltando agora ao texto da Cláudia Lage, eu diria que há uma importância da literatura para a consciência social e histórica. Né? Nesse sentido, é enorme,
por conseguir, com recursos de construção, certa fidelidade ao impacto da violência do evento traumático, né? Já que a literatura vai trabalhar com o impacto da narração da tortura, com a narração, a ficcionalização desses eventos, né? Então, com essas chaves de leitura, é importante atravessar esse texto de Cláudia Lage, né, em que há muitos narradores e que há sem essa lembrança, né, que vai ter o personagem Daniel da presença do corpo materno, de quem foi violentamente afastado, ainda recém-nascido, sem uma foto da mãe adulta, né, que dela possa falar, né, desse corpo, sem o calor de um abraço, né? Apega-se a restos, a vestígios, numa estética da precariedade, numa estética de restos que ele vai metaforizar na busca, na lembrança incessante de um livro que ele vai recuperar, de um livro lido pela mãe, e ele vai recuperar nas marcas nas marcas que a mãe vai deixar no livro, uma tentativa de reconstituir nessas marcas esse corpo ausente, né? Também de uma decalcamania, né? Que ele vai recuperar vai recuperar na parede do quarto, né? Que ele ocupa como adulto, né? E que ele vai, então, tentar recuperar nessa marca apagada dessa decalcomania o corpo materno. Outra coisa a se salientar nesta narrativa é a mistura de temporalidades, né? A mistura de temporalidades que vai promover este texto da Cláudia Lage, né? Referências, por exemplo, a estranhas situações tão presentes no livro do próprio Carroll, né? Que é Alice, né? Alice do Lewis Carroll, que o Daniel vai tentar recuperar da mãe. Essas referências vão passar de alguma forma, vão estar reconstituídas de alguma forma no texto, espalhadas pelo texto da Cláudia Lage, desde a cena inicial do romance, que o leitor vai aos poucos relacionando com a mãe desse narrador. A mistura de temporalidades, como só é acontecer nas narrativas e nos testemunhos vítimas do trauma, vai promover no romance uma articulação precária entre o presente e o retorno insistente, né, do passado, dos acontecimentos traumáticos que afetaram a vida das personagens, não só de Daniel, mas também da sua companheira, né? Que também é assombrada pelos restos de passado que ela vai recuperando aos poucos. Exibem feridas do corpo social brasileiro, né? Junto com as feridas no corpo de mulheres torturadas, né? Ampliando a extensão do trauma para além do tempo presente da narrativa e para além do trauma individual das personagens. E eu cito pessoas que foram arrancadas de suas casas, cito o texto da Cláudia Lage, de suas famílias, e sumiram depois de longas sessões de torturas, jogadas no fundo do mar, incineradas em fornos a lenha ou enterradas em cemitérios clandestinos. São a essas pessoas, transformadas em corpos, que a moça que olhava o adesivo na janela se une. A moça se une, né? O olhar dessa moça, um olhar ausente, né? Que só pode ser recuperado pela ficção, né? Essa moça vai se unir
né, ao adesivo na janela. Ela vai se unir. E não é que a agonia desse filho que perdeu a mãe, que só o encontrou no momento da despedida. Não importa, não importe, não só importa, como se junta a outros filhos e filhas, uma grande massa de crianças e adultos arrancados da própria vida. Essa voz prevalente na narrativa, no entanto, então essa voz do Daniel prevalente na narrativa, mas ela vai se expor à alteridade de outras vozes que vão produzir aquilo que Bakhtin vai denominar de excedente de visão, né? Vai se expor, então, a voz de militantes clandestinas, a da namorada, a de torturadores, a da própria mãe, a de outras mulheres, a voz, inclusive, reconstituída de mulheres que estão sob tortura. Né? Um texto literário, portanto, que já desde o início, já desde o título, metalinguisticamente, aponta o caráter mediador da literatura como espaço de circulação, como entrelugar de circulação, como esse entrelugar de que fala o Agamben, esse vazio de que fala o Agamben, né? Esse entrelugar de que fala o Piglia, essas vozes da margem de que fala o Piglia, e é por essa força da alteridade que se instaura no romance uma ambiguidade contraditória, em que esse narrador principal confessa sua não conformidade com a própria narrativa, colocando-a em dúvida, assumindo-a como fragmentária e mesmo como impossível. Em O Corpo Interminável, a voz prevalente de Daniel põe em discussão o próprio ato de escrita, inquirindo sobre os seus limites éticos e expondo o risco de banalização do sofrimento. E eu cito: só depois, muitos anos depois, muito depois, conseguia escrever. Ainda assim, me sentia como se cometesse um equívoco. Essa é a fala do Daniel. Um grande equívoco, como se forçasse aquelas pessoas tão reais, tão vivas dentro de suas lutas, desaparecimentos e mortes, a se tornarem meras referências em um texto, ou pior, personagens, meus personagens, como se eu impusesse a elas, depois de tudo que viveram, algo tão frágil, capaz de se desmanchar ao menor sopro, à mínima insistência, uma farsa, uma representação. Ao não se contentar com a narrativa que ele próprio vai produzindo diante do leitor, abre espaço para essas vozes que vão dialogicamente se alternando no romance. Um texto em palimpsesto, um corpo em palimpsesto, em que se estende o corpo interminável da mãe. Vozes que estabelecem um discurso de resistência e não conformismo ao discurso da ditadura, discurso que se quer único, que nega o corpo, que impede o luto e prolonga a ausência, que favorece o esquecimento, como evidenciado na fala de Melina, namorada de Daniel. Outro dia li no jornal, Melina disse, uma competição esportiva foi realizada num estádio que pertencia a uma sede militar, onde houve prisões, torturas, mortes. 50 anos depois, atletas corriam nas pistas, torcedores ovacionavam na arquibancada, pódios e medalhas exibidas à espera do vencedor. Nenhum registro dos acontecimentos. Não foi necessário meio século para isso. Poucos anos depois, e era como se aquelas paredes não conhecessem outra rotina além dos esportes e das competições. A sua mãe pode ter ficado presa ali, ter sido torturada, assassinada naquele lugar. E um dia você acorda e sai de casa para assistir a um jogo, a uma corrida, e se senta na arquibancada. E você torce e vibra, sem a menor ideia do que aconteceu.
Essa pluralidade de vozes, promotoras do deslocamento constante do foco narrativo, reitere-se, responsável pela ampliação do âmbito do trauma do assassinato e do desaparecimento do corpo da dissidente política para o trauma coletivo causado pela ditadura no corpo social brasileiro. A ausência do corpo torna-se, pois, estranhamente presente no corpo da escrita, como dever de memória, como forma de exposição do trauma causado pela ditadura ao torturar, matar tantos dissidentes e fazer desaparecer seus corpos. Se esses corpos não são memorados nos jogos, nos mesmos estádios onde foram torturados, eles são memorados no texto literário, no corpo do texto literário. Em O Corpo Interminável, desde o título, a estranheza de corpos que se corporificam fantasmaticamente na escrita. Reitero, né? Eu estou reiterando insistentemente esses restos, propositadamente. Fazem insistentemente ressurgir cenas traumáticas. Como diz Jaime Ginsburg, da experiência do trauma não pode ser retirada a estranheza, sob o peso de que o horror se banalize. A estranha condição do desaparecido, um não-corpo, tem estranhamente no espaço literário lugar privilegiado de enunciação, aquele resto entre os mortos e os sobreviventes de que nos fala Agamben, né? Aquela estranheza deste lugar que fala esses corpos, né? Essa estranheza do não-corpo, né? Mas um não-corpo que fala. Tal estranheza também é acentuada no romance, nas várias encenações de sessões de tortura, em que mulheres relatam as sevícias sofridas no instante em que elas ocorrem, né? Só lembro quando cheguei, as outras mulheres na cela, os gritos, a dor, o meu corpo. Eu saía do meu corpo nas horas insuportáveis. É uma técnica indiana. Eu saía do meu corpo. Me olhava de longe, aquela moça na vara, aquela moça afogada, aquela moça pendurada, aquela moça roxa. Eu via de longe. Como performance, o corpo grávido ou dando à luz permeia a narrativa de Cláudia Lage. Como um corpo torturado é interminavelmente evocado pelo personagem, que torna presente na cena explícita da escrita, ora ele se incorporando, ora dele se distanciando como um observador. Eu cito, é uma fala do Daniel, sinto todos os estremecimentos que ela sente, os choques que queimam sua pele, me queimam também. As pancadas ferem a nós dois num único golpe. Quase escrevo. O corpo da minha mãe também é o meu. Escrevo, é com esse corpo que inicio a vida, é nesse corpo que conheço a brutalidade. Me pergunto como ela conseguiu, entre espasmos e contorções, me manter aquecido, alimentado, limpo, como as vitaminas continuaram a ser produzidas, como os sistemas se organizaram, os órgãos se formaram, enquanto fora acontecia tudo contra, tudo para eu não acontecer. Eu ouvia os seus gritos, enquanto ela embrolava, silenciava, até quase morto seu corpo, e apesar da quase morte em seu ventre, o meu corpo ganhava forma, contorno. Olhos, bocas, dedos, coração, sexo começava a existir. Repetida indiferença, a cena traumática do nascimento se dá estranhamente do ponto de vista de um observador inominado que compartilha a sensação da mulher no momento do parto, como a voz deslocada de que Piglia também fala, né? E eu cito esse outro exemplo.
ouviu o choro cortando a cela, já não é mais Daniel, né? Entre as paredes imundas, o choro do seu bebê. Antes de desmaiar, estendeu os braços, mas eles despencaram. Ouviu o próprio grito. Fechavam a sua barriga, a sangue frio, a sangue quente. Os braços inertes, a agulha entrando e saindo da pele. A sua pele era um tecido qualquer. Ainda vislumbrou o pequeno corpo avermelhado antes da dor invadir os seus nervos. Ainda ouviu o choro se afastando, ecoando entre corredores e alas, antes de desmaiar. Antes dos olhos fecharem, ainda tentou, mais uma vez, estender os braços, né? Nos dois exemplos, os termos utilizados vão potencializar a violência contra os corpos femininos, a criança arrancada, o sangue, a vagina rasgada, o choro cortando a cela. O corpo torturado, no entanto, também se encena a si mesmo no romance como lugar de resistência à loucura, de resistência internada pela tortura, né? Então, como tantos outros romances sobre o período ditatorial brasileiro, o texto de Cláudia Lage enuncia esta representação do evento traumático, mas ao mesmo tempo enuncia essa imposição de narrar o evento traumático, numa linha em que, como vai dizer a Jeanne-Marie Gagneban, é uma missão, uma herança, é uma condição do historiador e do literato, né? Ela vai pegar essas duas entidades, essas duas instituições, a história e a literatura, que não podem deixar este passado, como ela vai dizer, e eu cito a Jeanne-Marie Gagneban: escrevo sim para enterrar e honrar os mortos, sobretudo se eu for historiador, sobretudo se eu for literato. Escrevo também para enterrar, talvez, meu próprio passado, para lembrá-lo e, ao mesmo tempo, dele me livrar. Escrevo, então, para poder viver no presente. É uma imposição do presente. Não simplesmente para resgatar um passado, mas como uma imposição do tempo presente. Assim como leio os textos dos mortos e honro seus nomes no ato imperfeito de minha leitura, também lanço um sinal ao leitor futuro, que talvez nem venha a existir, mas que minha escritura pressupõe. Lanço um sinal sobre o abismo, sinal de que eu vivi e de que vou morrer, e peço ao leitor que me enterre, isto é, que não anule totalmente a minha existência, mas saiba reconhecer a fragilidade que une sua vida à minha. Talvez isso ajude a viver enquanto mortal e morrer enquanto vivente. Isso diz a Jeanne-Marie Gagneban. Para terminar essa minha exposição, que eu acho que já se faz até muito longa, eu afirmo que o objetivo da literatura, e como talvez também seja o objetivo da história, não é o de dar respostas ou de fazer o luto dos nossos traumas enquanto sociedade, enquanto país. Antes, a literatura e a história fazem da própria reflexão e do levantamento de argumentos o cerne dos problemas de que tratam, né? Toma a produção literária contemporânea com esse sentido de reflexão e no sentido que a ela dá Jacques Rancière, né? Quando diz que o real da história, o real precisa ser ficcionado para ser pensado, né? E vou ao verbo pensar numa dupla significação, aí falando da literatura. O verbo pensar tem uma significação, hoje em dia, muito pouco usual, né? Os ouvintes mais jovens
não vão saber dessa significação, mas ela tem uma significação de pensar, de aplicar um penso, de aplicar um curativo numa ferida, né? Desse jeito com essa significação, nos fala Manuel Bandeira, num verso do Crepúsculo de Outono. As grandes mãos da sombra evangélicas pensam as feridas que a vida abriu em cada tempo, né? Curam as feridas, né? A literatura sobre a ditadura não pensa nesse sentido a ferida do trauma que a ditadura causou na sociedade brasileira, né? Mas ela pensa a ditadura, ela reflete sobre a ditadura, sobre esse trauma, sobre o que ela causou como trauma na sociedade brasileira. Ela se volta sobre este evento histórico, né? Não para pensar a ferida, mas para mostrá-la como ainda aberta, ainda sangrenta, e que repercute e ressoa nos dias atuais com suas cicatrizes ainda abertas, né? na violência estrutural que nos define enquanto sociedade. Tá? Muito obrigada.